Olá, está começando mais um Opinião FC, o programa de futebol do jornal Opinião CE. Eu sou Gustavo Calvano e hoje nós começaremos as principais notícias dos clubes cearenses. Hoje estou aqui na presença do jornalista Serginho Amizade. Tudo bem, Serginho? Bom, Gustavo, prazer estar com você aqui, com o Fernando também. Estamos em frente. E com a presença também do jornalista Fernando Barbosa. Tudo bem, Olá. Fernando? Tudo bom, Gustavo? Um abraço a você, assistente, a você que nos assiste, Serginho Amizade. E lembrando mais uma vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, dá o seu gostei e pode nos mandar sugestões também. Pois é, e o que a gente pode falar, né? Essa é uma edição bem especial. A gente acabou de passar pelo primeiro Clássico Rei do ano e dá para ter uma impressão, mais ou menos, de como é que vai ser, qual a perspectiva dos times nos próximos jogos, o que é que a gente pode esperar. E eu queria começar com o Fernando, sabendo o que é que ele achou desse primeiro Clássico Rei. Foi, como eu falei, inclusive no programa passado, aquela coisa, né? O Fortaleza vinha numa regularidade, né? E por conta disso, ele era o franco favorito. Mas eu destaquei que tinha aquela questão, né? Até fiz aquela coisa, né? Um pode estar aqui, outro pode estar aqui abaixo, mas na hora do clássico, né, tem aquela mística que se igualam. Mas, de qualquer modo, pela regularidade que o Fortaleza vinha apresentando, o Ceará com aquelas oscilações, dava para cravar que o Fortaleza venceria a partida, o Ceará iria buscar, quem sabe, perder de pouco ou conseguir um empate. O que se viu foi um time do Fortaleza totalmente apático, explorando muito o lado esquerdo de ataque, talvez apostando quem sabe, o que é que eles estavam pensando, numa fase não muito boa, por exemplo, do Marlon, mas o Marlon se ouve muito bem. Agora, o Condé, ele armou muito bem o time do Ceará para esse clássico, né? Exatamente para derrubar aquela coisa do favoritismo do maior rival. E isso foi resultado. Os gols saíram da... Primeiro a falha do Richard, na minha opinião, ele falhou ali no gol do Mugni. E o Paul, né, também falhou no segundo gol. E outra coisa, o Fortaleza saiu perdendo de pouco no primeiro tempo. Que ali era para ter, no mínimo, ele já ter terminado a primeira etapa sendo goleado por no mínimo 4-0. Pois é, isso aí que o Fernando falou, a gente até comentou no programa passado, que o Fortaleza estava numa constante muito boa, ele estava invicto em todas as competições do ano. Do ano não, né? Porque teve a pré-temporada, mas todas as competições da temporada. Então, o normal, o que se esperava, era que o Fortaleza conseguisse ser superior ao Ceará, ainda mais contando que o Ceará não estava num momento tão bom, não começou o ano apresentando futebol tão legal assim, mas a gente comentou até no jogo passado que tinha acabado de ter o resultado de Ceará e Barbalha, que o Ceará goleou o Barbalha por 5-0. A gente até chegou a comentar que será que agora deu liga? Agora deu liga o time? Será que agora vai? E parece que foi, né? O time foi bem superior durante o primeiro tempo. E aí eu queria saber do Serginho o que é que, na tua opinião, foi fundamental para o Ceará ser tão superior assim, pelo menos durante os primeiros 45 minutos. Olha, eu penso que o Fortaleza começou até bem a partida. Nos 5, 6, quase 10 minutos iniciais, o jogo foi jogado no campo do Fortaleza. E para mim ficou logo claro a seguinte situação: o Fortaleza estava bem fechado. Não ia entrar ali com facilidade, entendeu? E a arma com que o Fortaleza fere, que é o terrível contra-ataque, passou a ser a arma com que ele foi ferido no Ceará. Então o Ceará não jogou para o contra-ataque, mas o Ceará se fechou bem nos minutos iniciais e aí consegue um gol que é uma bola admirável de algo que nós tínhamos falado desse meio argentino, né? Que foi o Mugni, né? Então, ele bateu na bola de um jeito tal
que quando ela começa a se aproximar da grande área, eu vi pela televisão, eu não fui ao jogo, a bola começa a descrever uma pequena curva. E ela vai desenvolvendo uma parábola, entendeu? E o goleiro já tinha armado o bote. O goleiro pensou que essa bola ia mais à frente. Quando ele tentou pegar, não deu mais. Então, 1-0 no jogo Ceará e Fortaleza é um resultado que obriga praticamente a equipe a sair para tentar jogar. E aí o que acontece? Aí o Fortaleza saía, mas encontrava um Ceará bem plantado e um Ceará que se valia muito do seu lado esquerdo, onde o Fernandinho tinha muita chance de contra-ataque por ali. E é justamente por aquele lado que dá o segundo gol. E numa jogada que o Mug, que na minha leitura foi o melhor jogador da partida, ele fez uma jogada impressionante. Quer dizer, tem uma certa indecisão do Paul, né? Mas ele consegue ultrapassar, ele perde o tempo da bola, o Mug passa por ele e manda para o meio da área. Ele tem 2 jogadores do Ceará chegando. O Ceará entrou sabendo que tinha a chance de tentar a partida, que podia ganhar o jogo e obedeceu uma disciplina de marcação. E aí, por outro lado, a gente percebe o quê? Vamos pegar aqui sim a história do Marinho e do Moisés. E a história do Lutero também, né? Esses 2 jogadores abertos, né? O Marinho, por exemplo, ele está sempre pela direita numa situação que ele pega a bola e vai driblando com o pé esquerdo e as pessoas já perceberam isso, elas fazem falta. Os jogadores não deixam o Marinho levar essa bola para dentro com facilidade. Tanto que o pênalti discutível é justamente novamente o Marinho pegando a bola e tentando levar para o pé esquerdo para bater no gol. O pênalti ficou discutível e tudo, o juiz acabou marcando. E o Moisés, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que o Moisés é um excelente jogador, mas ele é extremamente perigoso quando ele vai para o mano a mano e ele tem o espaço do jogo. E o espaço dele estava fechado. O espaço dele estava fechado pelo lateral direito, como é o nome dele? Eu esqueci o que. Você vê que o Ceará ele começou isso aí que o Serginho falou, né? O Ceará ele não só esperou o Fortaleza atacar, ele foi pressionando. O Ceará pressionou, por isso que ele conseguiu roubar essas bolas, principalmente no meio de campo, que aí dava esse. Então, quer dizer, é a coisa de que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então o Ceará começou a sair rápido, né? E fechado ali. O Sobral fechou aquele lado. Que foi até uma surpresa na escalação, porque muitas pessoas, quando viram a escalação, pensaram assim: pô, o Léo Condé vai se fechar todinho. Isso. Achou que o Léo Condé ia se fechar colocando o Sobral no lugar do Lourenço, né? Sendo que foi ao contrário. O Sobral ele foi uma peça fundamental e ele se mostra uma peça fundamental, principalmente em Clássicos Reis. Porque ele é aquele jogador que parece que vive o Ceará, né? Ele sente. Então, ele tem essa energia, e ele briga. Então, ele se esforça mais do que a maioria e isso dá resultado. Então, ele fez um jogo muito bom também, muito bom também. Eu acho que ele foi crucial para essa pressão do Ceará. Você está falando do Sobral. Do Sobral, sim. Isso, sim. Ele fechou aquele lado. E ele tem pé de ferro. O Sobral, você dividir com o Sobral, não é brincadeira não. Você olha para ele e ele é um jogador que eu acho que ele cai bem na posição de primeiro volante, né? Embora ele, não sei como é que ele saindo para a esquerda. Porque tem jogador que marca bem de um lado e aí do outro não marca tão bem. Mas isso veremos no futuro, que pode botar um lá, pode botar o Sobral. Porque ele já jogou de ponta esquerda no time do Ceará, há muito tempo atrás, fazendo o 4º ou 3º homem pelo lado esquerdo. Então, o que nos permite, assim, tirar algumas conclusões, né, a respeito dessas partidas, né? O Ceará ele mostrou que é possível ele ter um time de futebol que vá competir, né, e que dentro do Castelão cresce muito de produção, né? Tem essa atuação do Mug, que foi muito estimulante. A gente até conversou sobre os meios argentinos, né, que eles jogam bola, eles batem bem na bola. Então o Mug, se ele conseguir uma forma física melhor, Fernando,
Eu acho que ele consegue, né? O que tu acha do Mug, assim? Ele precisa, eu acho que ele está um pouco acima do peso, né? Tem que melhorar a forma, porque futebol e ele já mostrou que tem e que pode ainda produzir muito mais em prol do Ceará. Gustavo, uma coisa que me impressionava desde o ano passado, porque o time do Ceará foi passível de muitas críticas, né? Sim. Todo mundo criticava muito, mas ele tinha um lado esquerdo que era Matheus Bahia, Mugni e Pulga, que era bonito de ver. Era bonito de ver. E a maioria dos gols do melhor ataque do campeonato, que foi do Ceará na Série B, foi justamente que esses três jogadores. Matheus Bahia fez uma grande partida. Sim. Né? Então, o Ceará ele deixou seus torcedores otimistas. É inegável que é uma evolução. Embora eu tenha, assim, internamente, eu penso, pode ser uma viagem minha. Isso não é uma coisa absoluta. Né? Ceará e Fortaleza são jogos que pode dar qualquer coisa e um time pode vir suplantar o outro quando você menos espera. Né? Foi sensacional, quer dizer, você abre a parte decisiva do campeonato, embora o jogo não valesse pontos, mas foi um Ceará e Fortaleza com 40 milhões de torcedores. E a gente comentou no programa passado a importância, né, desse Clássico Rei. Com torcida dupla, o país inteiro fazendo torcida única. E o Ceará depois... O Ceará é um dos poucos estados, acho que assim, tradicional, com tradição de futebol, a ter as duas torcidas. O Rio de Janeiro ainda permanece, né, também nos clássicos lá com as duas torcidas. Agora a CBF tem que fazer um negócio. Um clássico local, bota o público meio a meio, porque geralmente quando por exemplo, o Clássico Rei aqui, Ceará, se o Ceará for mandante, será tipo 60% da carga de ingresso vai para o Ceará como mandante, né? Mas até 40... porque, se eu não me engano, esse ano mesmo ele já... Para mim o correto seria meio a meio. Eles já acordaram ser meio a meio, né? Ceará e Fortaleza. Até inclusive na divisão de renda, isso foi um acordo que fizeram, né, as duas diretorias. Patrocínio, né? Patrocínio pontual que teve, né, nesse jogo. Também patrocinou, a empresa patrocinou o Ceará, patrocinou o Fortaleza. E tem que ser meio a meio. Porque, como eu falei com aquela coisa a confusão de torcida, é do lado externo, geralmente ou na ida ou na volta. A razão principal não é a rivalidade, como eu disse, é o crime, é o tráfico de drogas, é o crime organizado. Uma prova disso foi o que foi feito antes da partida. Né? Já pela manhã, a Draco, né, que é a delegacia da Polícia Civil especializada no combate ao crime organizado, foi lá e prendeu. Aproveitando aqui dos 115 que foram detidos, 82 tiveram a prisão, o flagrante convertido em prisão preventiva, né? Por crimes pesados, não é com relação a uma lesão, jogar uma lata, uma pedra no torcedor rival, não. É coisa mais pesada. É o tráfico de droga, é a organização criminosa, a formação de quadrilha antiga, né? E até homicídio. Pois é, mas antes que a gente saísse antes da gente concluir a sessão do Mugni, eu queria falar novamente do primeiro gol, porque na opinião do Fernando foi uma falha, né? O Serginho, ele já pareceu ser um pouco mais defensor do João Ricardo. Eu, na minha visão, eu acho que pode ser considerado como uma possível falha, mas é um lance muito difícil. Difícil. Mas tem o mérito do Mugni, né? Sim. Que ele disse assim, ele bateu, até estava conversando aqui fora do ar, né, o Serginho, ele tipo assim, ele jogou. Eu vi muita gente comparando com o gol de falta do Ronaldinho, né? Você não sabe falar se ele tentou cruzar, se ele tentou bater no gol. Contra a Inglaterra, né? Isso, contra a Inglaterra em 2002. Copa de 2002, não foi? 2002. Aí você fica, será que ele tentou cruzar? Será que ele tentou fazer isso? No final a gente nunca vai saber, né? A palavra dele contra o que a gente ali acha. Porque é um lance bem complicado. A ideia que dá é que, tipo assim,
Dificilmente os jogadores vou bater arriscam para dali. alguém ali chegar ali um ponto tal, cabecear, e se ninguém for, de repente essa bola entra. Mas foi pensado. Eu tenho certeza que ali aquela cobrança foi pensada nessas duas alternativas. Sim, tem lances, por exemplo, parece às vezes aí, né, nos celulares da vida, nos YouTubes da vida, que o Ronaldinho Gaúcho, da intermediária, ele apostava com os caras como é que ele fazia a bola bater no travessão e voltar, entendeu? A bola parada, entendeu? Ele apostava, ele batia essa bola no travessão e voltava. A gente não consegue ver bem, quer dizer, a gente não consegue saber das qualidades que alguns jogadores têm nos treinos, porque hoje em dia, né, todo mundo fechado, Isso. misterioso, não abre mais. Mas, por exemplo, seria uma coisa boa para a gente conversar sobre esse Mug dando essa curva na bola, se ele faz isso mesmo nos treinos também, se quando ele vai botar a bola. O Zico eu me lembro que fazia, que ele botava uma camisa pendurada no travessão e ele falava, ó, vou jogar a bola lá na camisa. Porque tem que ter uma referência. No futebol, né, sempre que esses caras que batem bem a bola de meio campo, uma perna esquerda, uma perna direita de curva, eles imaginam aquela coisa assim, é ali que a coruja dorme, que é uma linguagem conhecida no futebol, né? A bola entrou onde a coruja dorme, não tem goleiro que pegue, né? Pode ter sido, quer dizer, ele pode ter imaginado que a bola poderia ter entrado ali. Se ela vai entrar ou não, entendeu? Porque a curva é muito grande. Sim. É preciso uma compreensão. Cara, a curva é linda, ela sai totalmente do goleiro. Aí é essa hora que talvez esse tenha sido o lance mais bonito de futebol de todo o primeiro turno do Campeonato Cearense. Com certeza foi. Com certeza. A curva é uma coisa, eu fiquei assim, caramba, rapaz, ainda tem cara fazendo isso. Senão, tinha uns caras que faziam isso, Nelinho. O Nelinho, eu não sei se você lembra, na disputa de terceiro e quarto lugar da Copa de 78, não lembro se foi Foi contra a Polônia. Foi contra a Itália. Eu não lembro se foi o gol de empate ou se foi o gol da virada. Mas a bola passou na frente do goleiro italiano e depois fez a curva, foi morrer no canto direito dele. Só que o Nelinho, no caso, foi a bola rolando, né? Não foi o gol original de uma bola parada. Ele chegou e ali foi certo. Ele não cruzou, ele bateu para fazer o gol. O Gustavo também gostou, maior cara de felicidade, tu viu? É incrível, né? Pois é, assim, eu sou um defensor do João Ricardo, porque a gente acabou de elogiar bastante o gol do Mugni. Então, é um lance muito complicado. Porque você espera que alguém vai cabecear, que vai ter algum desvio, que a bola... Então você nem tá olhando para a direção que a bola vai. Até porque você vê que ele olha assim para cima. Eu acho que o caso dele foi isso mesmo. Ele não estava esperando que a bola fosse interceptar, mas não o goleiro sempre espera que vá ter alguma interceptação, que vai ter algum desvio, que vai ter alguma coisa, que vai mudar a direção da bola. E a bola não, a bola continuou no percurso dela. Então, foi surpreendido, né? Porque ele deu o bote, ele né? Quando a bola sai, antecipou. Quando a bola sai, ele dá uma passada para frente. Aí, meu amigo, se vier lá mesmo onde ela entrou, aí já era. Não tem como dar dois botes. Pois é. O bote é único. A gente elogiou aqui o Lucas Mugni, né? Eu queria que a gente também falasse do compatriota dele, que é o Paul Fernandes, que não fez uma partida tão boa. Assim, pessoalmente eu diria que foi uma partida horrível do meio atacante. Eu acho que ele foi um dos jogadores mais frustrantes dessa partida, ainda mais pelo que a gente vem elogiando ele nos últimos jogos. Ele fez uma excelente estreia. Você via que ele tinha uma postura diferente no meio campo, e nessa partida ele pareceu ser inseguro, nervoso, até porque o segundo gol eu boto na conta do Paul. Eu boto na conta do Paul. Os torcedores do Fortaleza com quem eu conversei no sábado à noite, no domingo de manhã e até ontem mesmo, todos eles botam a culpa no Paul pelo segundo gol do Ceará. Sim. Todos. Com certeza eu boto a culpa no Paul, porque com certeza
tem essa questão que a gente comentou anteriormente da pressão do Ceará. O Ceará pressiona, o Ceará tava indo para cima, mas o Paul, você via que ele tava ali desnorteado. Ele não conseguiu dominar a bola direito, e aí roubaram a bola, chutaram e a bola acabou sobrando pro Ailon. E aí o Ceará conseguiu dar essa sorte, né, de a bola sobrar pro Ailon, e conseguiu um 2-0 com tranquilidade, que poderia ter virado 3-0, 4-0. O Fortaleza deu, graças a Deus, que deu o tempo do intervalo pro Vojvoda tentar recuperar o futebol que o Fortaleza ainda podia apresentar em campo. Então, assim, a gente elogiou muito o Mugni, mas a gente também tem que ressaltar a partida bem negativa do Paul Fernandes, né? Eu fico cheio de desculpa para jogador de futebol que joga muito, sabe? Porque eu acho que o sujeito podia estar num dia bom, ele podia estar mal, sabe? Então, como é um jogador que me encanta, sabe? Aí eu procuro sempre, quer dizer, não é perdoá-lo, seria muita pretensão, é tentar entender, porque às vezes um cara que joga muito não joga bem. Mas eu acho que entender o lado do jogador, né? O time inteiro do Ceará teve uma disposição. Esse jogo é mais importante para nós do que o Fortaleza entender o jogo como tão importante, sabe? O Ceará vem há alguns anos, né, correndo atrás do Fortaleza, do sucesso do Fortaleza. Então, cada Ceará e Fortaleza, para o Ceará, ele tem uma importância muito incrível, porque os caras têm que estar provando. O Fortaleza não tem que estar provando disso, entendeu? Ainda mais que você vê nos resultados nacionais, internacionais. Pois é, tem aí uma série de coisas a cumprir, tem performance, vinha de uma vitória sobre o Sport dentro de casa de 2-0, quer dizer, um time que vinha bem, né? E o Ceará, e a torcida, né? A torcida do Ceará chegou com tudo também, e eu acho que ela vai, quer dizer, se o time lutar, porque o time lutou, e o Ceará o ano passado, ele se destacou por ser um time guerreiro mesmo, tudo de briga, tudo, né? Agora, com o Paul, Gustavo, tu vai me dar uma colher de chá. Eu devo para você uma boa atuação. Não, com certeza. Eu sou um defensor dele, eu sou um defensor, mas a gente tem que realmente apontar que é um fato, né? Que foi uma partida bastante negativa, mas eu ainda acredito muito no futebol dele. Eu acho que ele vai ser titular absoluto do elenco do Fortaleza. E que com certeza no próximo clássico ele vai ter uma partida bem melhor do que essa. Tem uma coisa que eu percebo, né, no meio-campo do Fortaleza. Eu vi Flamengo e Fluminense. Eu vi o Hércules jogando. O Hércules, ele está jogando numa posição muito de marcação. Ele ainda não está aquele jogador que se solta com velocidade para o ataque, mas quando a bola chega no pé dele, ele joga de primeira e se movimenta rápido. E ele está titular no Fluminense. O Fluminense fez uma série de substituições, mas ele continua no campo, entendeu? Eu penso que a vitalidade que esse jogador tinha no time do Fortaleza, de ele ir da área dele a finalizar na outra área, entendeu? É um jogador que o Fortaleza vai ter que conseguir alguém por ali. O Lucheiro está que nem o Robson Crusoe, numa ilha, um náufrago, e não tem ninguém para chegar na área junto com ele, porque o pessoal está mais lá atrás, né? O Fortaleza, eu acompanhei com muita curiosidade e atenção o time do Fortaleza, né? Desde o Caio, quando era volante, e que depois foi para o Bahia. O Fortaleza precisa infiltrar um meia, não pode ficar na dependência só do Marinho, Moisés. O Pochettino, ele vem muito aqui. O Pochettino não é de aparecer dentro da área. Isso. O Pochettino aparece pelos lados para cruzamento de bola. Não aparece pelo meio. De vez por outra ele aparece. Fortaleza precisa ter um outro jogador de meio que entre também. Porque o Lucheiro está sozinho ali. É complicado. Quanto o Sport, deu para a gente notar isso tudo, mas o Sport veio para cima. O Sport vindo para cima,
o Fortaleza talvez seja a equipe que melhor contra-ataque no Brasil. E o que muita gente lamentou e ficou notório foi a falta de agressividade do time do Fortaleza nesse Clássico Rei. Como se não tivesse dando importância, não sei. Mas eu tenho que imputar isso, como eu falei no começo do programa, a armação tática montada pelo Léo Condé. Sim, sim. Tudo isso. Tudo bem, o Fortaleza não foi agressivo, ele foi muito aquém das expectativas, mas o Ceará teve o mérito também. O Ceará ganhou porque o Fortaleza jogou ruim. Não. O Ceará, como o Serginho já falou, jogou bem, entrou com aquele propósito e conseguiu. Pois é, principalmente por essa postura do Ceará, que o Fortaleza parece ser um time muito apático, né? E aí, antes de concluir, antes de voltar para esse assunto, eu só queria comentar o que o Serginho falou do Flamengo e Fluminense, que eu não cheguei a assistir por conta do horário, que era o mesmo horário do Clássico Rei, né? Mas eu vi relatos de vários torcedores fluminenses elogiando o Hércules como uma surpresa positiva mesmo. Ele não chegou a aparecer na seleção do Brasileirão do ano passado, que foi até o que a torcida do Fortaleza julgou muito, que pelo menos o Hércules ou o João Ricardo deviam estar na seleção do ano. E para os torcedores que não conheciam o trabalho do Hércules, eles estão surpresos. E isso eu acho que vai ser difícil o Fortaleza conseguir repor as funções que o Hércules conseguia desenvolver dentro de campo. E aí, saindo desse assunto, eu queria comentar justamente o que o Fernando falou, né? E que a gente também comentou no jogo passado, que é a importância que cada time deu para o Clássico. A gente comentou da importância, o que poderia resultar, na moral do time. E eu queria saber de vocês, após o resultado, vocês acham que mudou alguma coisa, interferiu? O Ceará vai mais confiante para o próximo Clássico Rei, que provavelmente a gente não pode ter a certeza, mas se for como nos anos anteriores, eles vão se enfrentar na final. Isso. Então, a expectativa é saber, vai mudar essa postura, o Fortaleza vai continuar apagado e o Ceará vai com um ânimo ainda maior, ou vocês acham que o Fortaleza, por sofrer essa derrota, ele vai com mais gás ainda? Mas eu acho que ele pode ir com mais gás, agora com aquela coisa, tem que ter prudência, né? Porque, como dizia o Falcão, né? Clássico é clássico e vice-versa. Vai ser, e principalmente, a expectativa é que agora os dois voltem a se enfrentar nas finais do campeonato. Serão 2 partidas, em caso de 2 resultados iguais, a final mais uma vez vai ser decidida nos pênaltis. Não sei por que não premiar a equipe melhor, que tiver a melhor pontuação com 2 resultados iguais, porque eu acho injusto uma competição ser decidida nas penalidades. Seja no futsal, seja no futebol, seja a Copa do Brasil, o Campeonato Regional, o Campeonato Brasileiro. Agora não, porque é campeonato de pontos corridos. Mas já houve casos, eu me lembro de várias decisões de brasileiro, de Copa do Mundo, né? O Brasil ganhou a Copa de 94 disputando nos pênaltis. Eu acho que quem melhor pontuar merece ter essa vantagem dos 2 resultados iguais. Por quê? Mas é assim, o Vojvoda vai precisar mudar a postura nesse enfrentamento com o Ceará. O Léo Condé, eu já percebi, ele é muito estudioso do futebol e estuda também muito os adversários. E com certeza ele está ciente de que vai ser muito mais pegado, porque aí já vai ser aquela coisa da decisão, né? Vai valer um título, e ele será muito prudente também. Agora vai armar mais uma vez para vencer o adversário. E o Vojvoda vai montar o time, né, nessas decisões para principalmente voltar a ter confiança, fazer com que o torcedor tenha confiança numa vitória
quando se tratar de Clássico Rei, porque os últimos 10 jogos foram 5 vitórias do Ceará, 4 empates e apenas 1 vitória do Fortaleza. O retrospecto para os lados do PC não é bom. Querendo ou não, são números bem expressivos e é difícil o Fortaleza conseguir recuperar essa sequência, conseguir tornar uma sequência positiva nos próximos, eu vejo aí pelo menos 2 temporadas. Porque se você pegar nos últimos 10, o Fortaleza ganhou 1. Então acaba que os times deles se enfrentam o quê? Umas 7 vezes na temporada? Ceará e Fortaleza, assim, calculando Copa do Brasil, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste. Copa do Nordeste e também o Campeonato Brasileiro, né? Agora que os dois estão na Série A. Mas para finalizar, eu só queria saber da opinião do Serginho em relação ao pênalti, que até chegou a comentar anteriormente que é um pênalti discutível, né? Um pênalti discutível. Eu queria saber por que esse pênalti discutível. Tu acha que não foi falta? Tu acha que o juiz marcou no calor do momento? Veja bem, a bola já tinha saído do pé do jogador quando acontece o choque. E aí eu acho que o juiz interpretou como a força com que o Lourenço chegou na jogada, entendeu? Era para justamente a bola não ir para a perna esquerda do Marinho. Aí que ele furou, né, a bola? Ele fura a bola e ele acerta o jogador. Ele chega, ele está fora do lance quando chega. Talvez o juiz tenha interpretado aí e deu o pênalti. Mas a bola, ela praticamente estava morta numa outra disputa de bola que seria, entendeu? Então não tinha uma consequência imediata, né, que causasse toda essa situação. Mas ele interpretou ali e eu acho que é passível também de interpretar como pênalti, porque a falta houve depois que a bola já tinha saído do pé. É um lance difícil, ainda mais sem VAR, né? Para mim ali foi um choque normal de uma partida, de um esporte de contato. Eu acho que ele não partiu para fazer a falta. E isso eu ouvi até de um torcedor do Fortaleza, disse assim, se fosse um árbitro que já conhecesse o jogo do Marinho, não marcaria e ainda daria um amarelo por simulação. O Marinho ficou com essa fama de simular, de cair demais e ficar reclamando, exigindo a marcação de falta e cartão amarelo para o adversário. Mas a gente vai ver, né, aí nos próximos jogos. O Fortaleza enfrentou hoje o Altos do Piauí, vai com 5 desfalques, com Marinho, com Brites e outras peças, Bruno Pacheco, e peças importantes, né? Podem se recuperar para um futuro Clássico Rei. E também o Ceará vai enfrentar o Confiança amanhã na quarta-feira. E a gente vai ficar de olho, né, nesses próximos jogos, como vai ser a postura desses clubes, se vão colocar um time misto, apesar de ser uma competição importante, ainda mais com o Ceará que não começou também, começou com uma derrota, então o Ceará, quer ou não, precisa dessa vitória para conseguir uma tranquilidade maior. E o Condé então já a gente vai ver essa postura desses times antes de enfrentarem o Fortaleza, né? Mesmo o Fortaleza, no jogo contra o Ceará, ele sendo uma equipe que fez um primeiro tempo, né, onde o Ceará pontificou com todas as coisas. O Fortaleza no segundo tempo contra o Ceará, o jogo foi dentro do campo do Ceará. Isso. Eles têm como substituir jogadores, né, eles têm aí 18, 20 jogadores que você botar um, bota outro, você não senta muita diferença não. Por exemplo, o Caleb está voltando a jogar e ele está jogando jogo a jogo e ele está ganhando cada vez mais tempo de jogo, e é um jogador que ele joga do meio para dentro, que um centroavante adoraria a presença dele, porque ele cria a situação, por exemplo, ele dribla, ele tem uma capacidade de drible enorme, ele sai do jogador e leva a bola, e é um jogador que está voltando, é um jogador que não consegue nunca fazer uma temporada muito boa, porque ele frequentemente se contunde, mas é um jogador que, né, que ele entra e entra bem. O Breno Lopes entra e entra bem. Então o Fortaleza, ele mesmo perdendo essa partida, ele tem aí, dos times brasileiros, a gente até falou sobre isso no nosso último programa,
o Marcelo Paz está com uma pinça junto com o Vojvoda e o diretor de futebol. Eles pegam um jogador que está faltando para aqui, outro que está faltando para lá. Então o Fortaleza é um time pesado. 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 No Campeonato Brasileiro vai ser um time a ser batido. Pode acreditar nisso. Infelizmente uns colegas nossos lá do Sudeste não concordam, mas o Fortaleza está numa fase crescente, tanto dentro de campo como fora, administrativamente falando. É um dos times, acho que talvez o time mais organizado, administrativamente falando, do futebol brasileiro hoje em dia é o Fortaleza. E graças a gente tem que fazer esse reconhecimento ao trabalho do Marcelo Paz, que como eu já disse uma vez aqui, é referência na América do Sul em termos de organização de clube de futebol. Perfeito, ficaremos de olho, né, nesses próximos jogos. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês nesse Opinião FC. Queria que você desse as considerações finais. É um prazer estar aqui com o Gustavo, com o Fernando, tudo. E é uma conversa boa porque a gente não se exalta. A gente tem paciência de ouvir o outro. Porque geralmente as mesas de futebol que interessa é quando ele quebra o pau um com o outro, né? A gente tem paciência, o nosso estilo é esse, mas é um estilo de compromisso com a pessoa que nos assiste e é o nosso jeito de ser. Pois é, mais uma vez é um prazer ter participado aqui do Opinião FC. Espero você no próximo programa. A bola agora é com você, Gustavo. E antes de finalizar, eu só queria ressaltar rapidinho que nessa viagem do Fortaleza para enfrentar o Altos do Piauí, só tiveram 3 zagueiros escalados. E desses 3, um é o Gaston Ávila e o outro é o Davi Luiz. Então, nesse próximo jogo de hoje, a gente vai ver a estreia de pelo menos um, se não, quem sabe, dos 2 novos zagueiros do Fortaleza, essas novas contratações que prometem muito. O Gaston Ávila vem por empréstimo, o Davi Luiz vem por um contrato um pouco menor, mas a expectativa é alta em cima desses jogadores, né? Certeza. Mas eu queria agradecer você também por mais uma presença no Opinião FC, que venham mais muitos clássicos reis ao longo da temporada e até a próxima terça-feira. Muito obrigado.